só você não vê. Finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que sonhei, luzes na cidade, e eu me sinto só por causa de você. E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Natural de Lontras, filho de Roland e Astrogilda, dois irmãos, Almir e Rony, pai de 5 filhos. Cursou Ciências Jurídicas na FURB, Blumenau, juiz de Direito. Adora uma sopa de batata com chopp bem gelado. Católico, flamenguista e tem como hobby andar de jipe no banhado. Iniciou a formação escolar no Grupo Escolar Regente Feijó, na cidade de Lontras. Música, baladas que marcaram época. A juventude tão preciosa que já ficou lá atrás. Admira muito a honestidade no ser humano, mas detesta muito a sacanagem. Estamos com ele, Geomir Roland Paul. O doutor Geomir, juiz de Direito e agora responsável pela 102ª Zona Eleitoral nas eleições que estão chegando aí. Outubro, teremos novamente eleições. Presidente da República, vice-presidente da República, Senado da República, deputado federal, estadual, governador, vice-governador, aquela coisa toda que cada 2 anos nós temos que se deparar com um horário eleitoral gratuito, ponto de interrogação, porque de gratuito não tem nada, entrando nas nossas casas para os políticos dizerem aquele monte de coisa. Muitas vezes boas coisas, mas muitas vezes a gente sabe que vem muita mentirada. Mas a televisão está lá, né? Liga, desliga quem quer, assiste quem quer. É da lei, é da legislação e nós temos que conviver com isso. Mas hoje vamos conversar com o doutor Geomir Roland Paul sobre as eleições. O que pode, o que não pode, o que o candidato pode fazer, o que não pode. Enfim, a gente sabe que a legislação muda muito. Mas tem muitas coisas que ainda é lá de 2016. Obrigado por ter vindo, estimado conterrâneo da nossa querida, estimada cidade de Lontras. Também tive o privilégio de estudar no Regente Feijó. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu agradeço a oportunidade por estar mais uma vez aqui, fazendo esse contato, trazendo algumas informações sobre eleições e por falar em Regente Feijó, a minha turma de formatura em 78 está reunindo num grupo para combinarmos um reencontro 40 anos depois, inclusive com a intenção de convidar a nossa estimada, inesquecível irmã Elza, diretora do colégio. Irmã Elza Tamanini. Irmã Elza Tamanini, que hoje reside em Taial. Olha só, foi também quando eu estudava lá, a irmã Elza Tamanini era diretora. E tinha ainda uma outra irmã que chamava, se não me falha a memória, Irmã Altair, se não me falha a memória. A irmã Altair não é do meu tempo mais. Eu sou um pouquinho anterior, né? Eu né? sou um pouquinho mais usado, vamos dizer assim, né, estimado. Mas é verdade, eu nasci em Lontras e, na verdade, nasci na Barra Trombudo, mas fui com 11 meses de idade morar em Lontras, porque meu pai era ferroviário. A gente de estação foi transferido aqui de Rio do Sul, da Barra Trombudo para Lontras. Então, eu me considero muito lontrense.
porque lá vivi toda a minha infância, estudei no Regente Feijó e tenho lá grandes amigos, aqueles compadres, aquela coisa maravilhosa, que essas cidades pequenas ainda mantém. Ainda mantém, tá ali o encontro dos colegas da época, que o doutor Jomir vão reunir lá da época, turma de 78, é isso? Concluíram o ginásio em 78. Olha só, isso é uma, assim, vamos dizer assim, não é uma dádiva de Deus, mas é uma coisa maravilhosa poder reencontrar amigos da velha guarda, né? Talvez uns já se foram, já assumiram, subiram, outros que não estão por aí, mas muitos vão estar. Isso eu sempre acho que é um encontro, assim, para matar a saudade. Como você disse, eu gosto, Neri, das músicas, das baladas que marcaram época. E isso também marcou época. Com certeza. É, né? Ô, estimado, você, claro, natural de Londres, mas eu não posso deixar também de citar aqui, antes de nós irmos ao foco do programa, que são eleições, o nosso novo fórum, que está aí peleando um pouquinho para continuar, mas já vai ter a sua continuidade. Mas você tem um carinho muito especial por Ibirama, né? Você reside lá há muitos e muitos anos. Eu nasci no Hospital Cruzeiro, em Rio do Sul. No Hospital Cruzeiro. Meus pais moravam em Londres, na Cotia, né? Então, até os 13 anos, a minha infância foi ali. E nos 13, então, fomos para Ibirama. Os pais sempre em busca de um futuro melhor para os filhos. E desde então, agora em junho, 24 de junho, já se passaram, então, 41 anos. Que você está em Ibirama. Que nós estamos em Ibirama. Então você é um ibiramense de muito coração. Com certeza. Cidadão ibiramense? Cidadão ibiramense. Oh, coisa linda, né? Cidadão rio-sulense por documento, mas londrinense, ibiramense por... Você está há quanto tempo aqui em Rio do Sul? Aqui em Rio do Sul cheguei em abril de 2011, então são 7 anos. 7 anos. 7 anos e meio. O estimado doutor Jomir Roland Paulo, eu não me lembro bem se é 2, 3 anos atrás, você esteve aqui junto com o doutor Edson Zimmer. Exato. Fizemos o programa com vocês dois e a bancada era outra, não tínhamos, me parece, um músico, acho não que não, tínhamos, né? Não tínhamos um músico. Hoje temos aí o Baby já há 1 ano e meio, antes foi a banda Chapéu Preto, que esteve aqui muito tempo conosco. Mas a gente falava, justamente aquele programa era sobre o novo fórum. Essa obra que, dentro do estado de Santa Catarina, viu, Baby, o nosso telespectador, ela hoje acanhada, parada por problemas que o doutor Jomir vai colocar para a gente já, mas é a maior obra do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, aqui na cidade do Rio do Sul. Uma obra de mais de 30 milhões de reais, na rua 15 de novembro, está lá já toda erguida, que vai realmente ser um belo cartão postal da nossa Justiça de Santa Catarina. Já vi tanta coisa ruim aí nível de Brasil, falar em Supremo Tribunal Federal, aquela coisa que todo mundo está muito puteado, mas ainda nós temos a nossa Justiça catarinense que nos orgulha e nós vamos ter um fórum aqui maravilhoso. Vamos falar um pouquinho desse fórum, estimado? Com certeza. E daí, como estamos? Está parado já há uns 2 anos? Está parado há 2 anos e depois de muito empenho e outros procedimentos de ordem administrativa, temos assim a possibilidade agora de trazer a notícia de que no mês de agosto a obra deverá ser retomada, já com um contrato e a nova empresa selecionada, porque o que acabou acontecendo foi o seguinte: na época o processo licitatório concorreram várias empresas e somente 2 foram para a disputa e as demais foram desabilitadas. A primeira colocada começou a obra no prazo e por uma série de razões de ordem econômica e financeira da empresa, não conseguiram cumprir os prazos, acabaram acumulando um passivo enorme de multa contratual e, enfim, houve a rescisão do contrato por parte do Tribunal de Justiça. Aí, como tinha uma segunda habilitada para evitar uma nova licitação, o tribunal resolveu fazer uma consulta ao Tribunal de Contas no sentido de autorizar a contratação dessa segunda colocada. O Tribunal de Contas acabou demorando além do esperado para emitir esse parecer, mas enfim, saiu esse parecer favorável agora em março. Então essa segunda colocada ela foi chamada no sentido da intenção em retomar, continuar a obra, acabou então solicitando um prazo, fazendo uns cálculos e acabou concordando em retomar a obra no ponto em que estava, se acertaram nos valores com o Tribunal de Justiça, então agora é definitivo e em agosto devem retomar essa obra.
prazo de entrega de 660 dias, maio de 2020. 2 anos. É um ano e pouco, não chega a dar 2 anos. 365, 600 dias. Dá pra A perspectiva, o cronograma é para entrega em maio de 2020, era para ter sido entregue em maio de 2017. Né? E se você me permite um esclarecimento necessário, fiquei sabendo há pouco, que havia um comentário de que a obra parou porque o Tribunal de Justiça não tinha verba. Muito pelo contrário, não era isso. Como falei naquele programa anterior, toda obra que o Tribunal de Justiça licita, quando faz, ele já tem o dinheiro da obra em caixa. Isso já está reservado? Já está reservado, está lá, então tanto é que tinha o dinheiro em caixa, agora os outros 18 milhões e 800, que é o que falta para a conclusão da obra, já está aqui liberado, já tem o cronograma de liberação. O Tribunal de Justiça, a cada 15 dias, faz a medição da obra, do que é feito, libera o dinheiro de acordo com o que foi feito, não é liberado nenhum dinheiro além do que está pronto. Então a empresa tem que cumprir o cronograma, tem que apresentar aquela medição para receber aquela verba. Essa obra já estava orçada lá atrás em 30 milhões, era isso? Ela acho que não estava em 30 milhões. Agora eu perdi um pouco esses dados antigos. Me parece que naquela oportunidade ele falou mais ou menos alguma coisa assim. Se eu não me engano, era algo em torno de 24, 25 milhões. Aí outro dia alguém perguntou, não, e no estágio em que a obra está, isso representa quantos por cento? Aí um engenheiro do tribunal disse que entre 20% e 30%. Não parece, você passando ali parece que falta pouco para terminar. Parece que falta pouco. Mas porque o esqueleto está todo erguido. O esqueleto está pronto, o problema são os acabamentos, os cabeamentos, ar-condicionado, enfim, toda mobiliário, aquela mobiliário, a estrutura de informática, isso tudo tem um valor considerável. Então, no novo contrato aqui são mais 18 milhões e 876 mil reais para concluir essa obra. E como eu falei na abertura, é a maior obra realmente em Rio do Sul que o Tribunal de Justiça está executando no Estado de Santa Catarina? Nesse aspecto, nesse modelo, é o maior e é o primeiro nessa estrutura, nesse desenho arquitetônico. Quantos mil metros quadrados nós vamos ter de obra ali? Faixa de 10 mil? 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. São 2 módulos, são 2 etapas, agora são 4 módulos, 4 prédios, que vão abrigar 12 varas, com a possibilidade de ampliação, então, para mais 8, que vai ficar com disponibilidade para 20 varas. Quando nós estivemos aqui na primeira vez, nós tínhamos 6 varas, aqui em Rio do Sul, agora nós temos uma 7ª, que foi criada e instalada agora há pouco tempo, que é a vara regional de direito bancário. Ou seja, todas as matérias envolvendo direito bancário, bancos, desde a comarca de Ibirama até Rio do Campo e Tuporanga, são todas elas centralizadas aqui. Em Rio do Sul. Exatamente. E que vai estar também lá no novo fórum, né? Com certeza. Prédio, né? Outra coisa, enchentes lá, ele já foi projetado com uma determinada altura de elevação para fugirmos um pouco daquelas cotas que já, né? Quando foi feito o projeto, já foi feito de acordo com a maior enchente que deu. Né? Eu acho que foi 83, 84. 83, 84, então já observado aquela altura ali, então a princípio não vai entrar água. Alguma coisa em função dos esgotos e coisa, a Boca de Lobo pode haver alguma entrada de água na garagem, que é no subterrâneo, coisa assim, mas assim, no prédio já está com a edificação além da cota máxima que ocorreu em 83. Vou matar uma outra curiosidade, porque a gente vê muito isso nos órgãos públicos, vamos dizer assim, prefeituras, em governo de estado, governo federal, essa coisa toda aí de aditivo para cá, aditivo para lá. Eu sempre acho que esses aditivos é aquilo que gera aquelas lambanças todas que a gente conhece. Temos aditivo também ali? Não temos aditivo. Não temos aditivo? Não temos aditivo. Foi feito esse aditivo aqui em função da paralisação. Sim, porque está e em função de que uma nova empresa estava assumindo. Então foi necessário refazer uns cálculos do que já tinha sido feito. Porque está parado, já era para entregar em 2017. Era para ter sido entregue, mas o Tribunal de Justiça não admite aditivos. O aditivo, na realidade, foi um subterfúgio que ao longo do tempo acabaram criando para ganhar uma licitação, lançam um precinho lá embaixo e depois com o aditivo vão recuperando. Isso não é legal. Esse me parece, doutor Jomir, para a gente encerrar o assunto fórum, me parece que essa
essa lei 8.666, que é a lei das licitações, e que não é uma lei, é uma lei boa. O problema é que ela dá muita brecha, justamente porque você bota o preço lá embaixo para ganhar a concorrência, não vai dar conta de fazer com aquele valor, e se fizer, vai entregar um produto de péssima qualidade. E aí vem os aditivos, e os aditivos dá o quê? Aquela comichão, entendeu, baby? Sabe, né? Aquela comichão, né? Olha, começa comichão. Aí todo mundo gosta de levar aquelas gorjetinhas, ou a grande maioria, porque hoje é um nojo quando se fala em licitação pública, gente. É dali que saem as verbas para financiar algumas campanhas, verbas ilegais e ilícitas, diga-se de passagem. É triste, né? É triste. Mas, enfim, nosso fórum está aí, deu essa parada. Vai sair agora. E vai sair, vamos ter realmente uma obra maravilhosa. E eu tenho certeza que Rio do Sul vai ser um destaque no estado de Santa Catarina. Pelos serventuários da justiça que nós temos no estado, e aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, a gente conhece muitos, a gente sabe da honradez e a capacidade. E eu acho que Santa Catarina ainda é um bom exemplo para essa justiça brasileira hoje que está capengando com tantas mazelas que a gente tem visto aí na TV, rádio, imprensa, internet, aquela coisa toda, que os ministros indicados por político, aquela coisa toda, que depois, se der tempo, nós vamos falar. Estimado, e a eleição de outubro, estimado? O que vamos ter pela frente? É uma grande, talvez a maior eleição do Brasil? Uma boa pergunta. O que nós vamos ter pela frente? Na realidade, o que nós vamos ter pela frente responde ao futuro que nós teremos pela frente. Então, assim, em questões técnicas e jurídicas, a gente está na preparação, no preparativo. A própria Justiça Eleitoral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está encabeçando algumas campanhas no sentido de conscientizar o eleitor a votar e a votar certo, porque justamente todas as mazelas que você citou que nós temos por aí, grande parte é fruto da má índole dos que se habilitam para esses cargos, mas também o eleitor tem uma grande parcela de culpa por não fazer uma avaliação decente sobre aqueles que se habilitam, que estão lá com a ideia, a justificativa de nos representar, mas a gente sabe que fazendo alguns cálculos, alguns pensamentos lógicos, a gente consegue perceber facilmente de que não é nada disso. Então, se o eleitor não tomar consciência da responsabilidade dele em relação à eleição, não podemos esperar nada de bom para o futuro. Tem um ditado que diz o seguinte, estimado Dr. Gilmir. Me parece que quem dizia isso, se a minha memória falhar, me desculpe, o saudoso Ulisses Guimarães. Me parece que era ele que dizia isso. Que foi o homem das diretas já, um político honrado. Lá também tinha lambança lá atrás. Vamos pensar que também que não tem, nós vamos tapar só com a peneira aqui. Sem dúvida. Mas tinha umas figuras que a gente tinha orgulho de dizer, não, essa figura fez da política brasileira uma coisa correta, de uma linha, de uma conduta ilibada, aquela coisa toda. Mas ele dizia mais ou menos assim, você não está contente com esse Congresso Nacional? Espere vir o próximo, daí você vai ver. Exatamente. Era mais ou menos isso, eu acho que ele dizia, parece que era ele. Se não for ele. Mas é verdade, isso eu acho que tem muito a ver, né? E todas as legislaturas novas têm apresentado um grau cada vez pior no sentido de representatividade, honestidade, enfim. Uma coisa bastante interessante, não sei se você já percebeu, existem algumas campanhas por ali, campanhas particulares, outdoors, adesivos, não reeleger ninguém. Meu pai sempre dizia que a bananeira da caixa uma vez só. Tem que cortar lá fora para ela produzir novo. Mais ou menos esse raciocínio em relação à questão da reeleição. Então, se há um descontentamento generalizado, eles não estão conseguindo nos representar da forma como a gente espera, é hora do povo se sensibilizar, se conscientizar e pensar sobre isso. Que talvez seja uma solução, uma possibilidade, enfim, de escolher figuras novas, de outras ideias, que não estejam no ambiente contaminado dessa atual situação política que a gente
que a gente percebe. Então, acho que um dos caminhos, uma esperança minha é essa. Nós vamos ao nosso intervalo, mas eu vou deixar aqui uma colocação que o senhor falou tudo. Na verdade, nós que escolhemos os nossos representantes. Sim. Mas muitas vezes, doutor Jomir, eu gostaria, depois nós vamos dar continuidade a esse papo, muitas vezes acontece de você escolher uma pessoa que você olhou aquela ficha, a ficha estava limpinha. A ficha era transparente, bonita, o sorriso, os olhos azuis, aquela coisa toda, penteado, gravata. E na época da eleição, sabe, eles beijam todo mundo, né? Eu sou beijoqueiro por natureza e nunca fui político, mas eles beijam criança, abraçam o negro, o sem dente, sem perereca, com perereca, aquela coisa. Aquilo é uma paixão tão desenfreada dos políticos. Eu me sinto assim tão valorizado nessa época, porque todo mundo vem, te abraça, e pergunta da família. Eu já esqueci que o pai já morreu. Como é que tá teu pai? Meu pai já falou, morreu pra ti, pra mim ele continua vivo no meu coração. Até isso eles usam para dizer que estão apaixonados pela tua família. Então, a gente escolhe aquele que talvez tenha a ficha limpa. Isso ocorre muito. Depois nós vamos continuar essa conversa. Mas lá na frente a gente também se decepciona com aquele que tinha uma ficha bonita, que não era um pau de galinheiro, vamos dizer assim, e que a gente se decepciona. E tem gente boa, claro que tem, nós não vamos generalizar. Não é todo mundo que pode ser tão bandido assim. Agora, que tem um monte, tem. Ninguém pode tapar o sol com a peneira, né? Nós vamos conversar de pouco com o doutor Jomir, porque nós temos que falar sobre biometria, os fake news aí, aquelas fofocas via redes sociais, aquela coisa tudo, que hoje também isso é outro pepino, né? Tome cuidado. Baby, é contigo. Voltamos já. Prepare o seu coração, as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um destino meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu.